And here we go. For those who don't know me, this is me, alright? So I'm finally back here to these lists. I was away because I was dealing with some personal issues and I also was taking care of the new students of my new methodology, okay? So let's go back here to the tips, explaining a little more about the tips, okay? Algumas pessoas disseram, teacher, é difícil quando você manda o áudio para a lista, porque aí eu estou ouvindo a lista e não consigo ver o post e não sei do que você está falando e me perco. Então agora farei as dicas da lista por vídeo. Muito melhor para ver, né? Que eu consigo mostrar ao mesmo tempo que estou falando, diferente do áudio que eu ficava falando e muitas pessoas ainda têm dificuldades para entender o básico de comunicação, então farei por vídeo a partir de agora. Então, e me cobrem todo domingo, agendado para todo domingo, videozinho explicando os posts da semana. Creio que os últimos posts eu mandei no último áudio. Se você não recebeu o último áudio, peça para mim. Você está na lista do WhatsApp. É só falar, teacher, me envie o último áudio. E não esqueça, você tem que salvar meu número do WhatsApp, senão você não consegue receber as mensagens automáticas da lista. Então, você tem que salvar ele direitinho, junto lá o mais 5511 e o meu número que está no perfil aqui. Ó. Só você clicar aqui. Você entra no Instagram pelo seu telefone, você clica aqui, você é redirecionado automaticamente para o WhatsApp e salve o meu número da maneira que está lá. Se você não salvar com o mais 55, você também não recebe as mensagens da lista, ok? Então é isso, vamos direto ao assunto. O último post eu me recordo que foi esse aqui, do Feel Like, que teve uma... muitas pessoas reclamaram aqui desse post, que aqui foi só um typo, já é uma palavra interessante para vocês, um typo. Então eu até esqueci de apagar, eu iria apagar esse post aqui. Por quê? Feel like. Então aqui estava errado no título, aqui estava escrito fell, que é o passado do verbo fall, cair, e não feel do verbo sentir, que aqui estava certo, mas aqui foi um typo na hora da digitação. Ok? Então é feel. Então no último áudio, a última coisa que eu expliquei foi exatamente isso aqui. Esse é o vídeo da minha metodologia, se você tem ainda curiosidade. Infelizmente não temos mais vagas, ok? Já está lotado, mas fique ligado e fique na lista que quando abrir novas vagas eu avisarei, ok? Esse foi uma turma intensiva que eu abri, alguns alunos que eu fui separando em diversos grupos com outros já alunos meus, para fazer essa interação também com alunos mais experientes, e isso vai fazer sim você aprender inglês em apenas 6 meses com todo o suporte necessário, ok? Então, semana da Páscoa, Easter Vocabulary, ok? Holy Week, Passion of the Christ and Good Friday. Algumas pessoas perguntaram, mas não é God Friday. Não, é Good Friday. Então, Sexta-feira Santa realmente é chamado de Good Friday, ok? Um vocabulário básico sobre a Páscoa e o exercício, uma das principais coisas que eu sempre fico olhando é as respostas que vocês dão nos exercícios. Então, qual a principal diferença entre this, that, these e those, ok? São pronomes demonstrativos, então a gente está, além de usando essas palavras, elas também funcionam como o sujeito da frase. Então, não vou ter this, it is, não, vou usar this is. This is a cell phone, ok? Não vou usar this, it is a cell phone. Não, estou mostrando. This is a cell phone, ok? Não vou colocar o this e o it na mesma frase. Então, o pronome demonstrativo, justamente por ele já ser um pronome, ele já funciona como o sujeito da frase, ok? Então, a gente tem o this, o that, o these e o those, ok? Estou exagerando na pronúncia justamente para você ver a diferença, ok? Você não precisa falar que nem um doido, que nem eu estou falando. These, that, these e those, ok? Então você pode falar mais suave. These, that, these e those, ok? Esse som do TH, olha lá, ó. These, ok? Quando você fala rápido, se você até falar com som de D, these, só não pode falar um these muito forte com som de D, senão fica muito esquisito. Mas se você fizer uma frase corrida falando this,
sem colocar a língua no lugar correto e fazendo o som perfeito? Dá para entender. E você não precisa se preocupar tanto com isso. É alguma coisa que muitos professores pesam muito nisso, mas real não faz muita diferença. Se você está num contexto, se você está num discurso corrido, se você tiver um pequeno erro ali, uma pequena diferença do padrão estabelecido para a pronúncia da palavra, você vai ser entendido e relaxa. Isso não vai fazer muita diferença. Tem coisas, sim, que você não pode falar errado, mas isso é um exemplo de coisas que você vai ser entendido. E é isso, ok? Então, these, that, these e those, ok? Então, a diferença de pronúncia desse carinha aqui para esse carinha aqui é que esse aqui tem um som de S mesmo, um som de cobra, e esse aqui no final vai ter um som de abelha, ok? Então, um som de Z, ok? Aqui você e aqui ok? Então, só essa diferença. Então, these, that, these e those. Lá dos primeiros posts aqui, creio eu. Se você é um aluno dedicado e você é curioso, você já viu todos os meus posts desde lá do começo da jornada. Um dos primeiros posts feitos, eu mostrei justamente essa diferença aqui, ó. Então, o que diferencia um do outro é que aqui a gente está mostrando uma coisa próximo da gente no singular, por isso eu uso this is a cell phone. E se estiver longe de mim, eu vou mostrar that. Cadê? Ó, vou enquadrar aqui. Cadê? That is a cell phone. Okay? Então, está próximo de mim, está longe de mim. Então, coisa no singular próximo a quem está falando, coisa no singular longe de quem está falando. Coisas no singular próximo de quem está falando, coisas no plural longe de quem está falando. Simples. Então, voltando aqui, aplicando isso, a gente tem o que? A gente vai interpretar a situação. Então, se você está perguntando quanto é o relógio, ok? This is not a watch, this is a band. But how much is this watch? Você está mostrando aqui, ó. E por que eu sei que está perto da pessoa? Porque ela falou, eu não consigo achar o price tag, eu não consigo achar a etiqueta. Okay? Então, se você não conseguiu achar a etiqueta, então a gente deduz que nessa situação a pessoa está com o watch na mão. How much is this watch? I can't find a price tag. Okay? E outro, ó, look at over there. Então, over there é uma coisa que a gente, ó, olha lá, ó, logo ali, lá. Então, look at those black jeans over there. Okay? Jeans a gente sempre usa no plural. Outra dica, então, jeans, shorts, tennis shoes, sneakers, shorts, socks, okay? Então essas coisas de roupa, glasses, a gente sempre vai usar no plural, mesmo que esteja falando de um único objeto. Então aqui é o those, ok? Are they stylish? Ok? E aqui é uma pergunta na negativa, ok? A gente pode usar esse tipo de pergunta assim. Vou fazer também um tag question, que já teve post também sobre tag question. Muita gente pergunta, eu vou repostar ele em algum momento, ok? A gente poderia falar, they are stylish, aren't they? Ok, uma tag question. Ok, tough-nosed, ok? Tough-nosed também teve um typo, ok? Isso aí passa às vezes, porque às vezes eu digito, tem as pessoas que me ajudam, mas às vezes passa algum errinho ou outro. Então, tough-nosed estava escrito errado também. Okay? Então, tough-nosed a gente usa como um adjetivo. Então, é só colocar na frase depois de um verbo be. Ok? Está certo. As pessoas também falaram, mas eu moro nos Estados Unidos e eu nunca vi. Mesma coisa, eu moro aqui em São Paulo. Tem palavras, tem adjetivos que se usam lá no Nordeste que eu nunca ouvi falar e eu não vou entender isso. Então, isso acontece também no inglês. Então, por ser uma expressão idiomática, depende muito da regionalidade, ok? Então, esse é até um termo que alguns britânicos usam. Eu busquei por referências para realmente falar sobre isso. Alguns britânicos usam e algumas regiões dos Estados Unidos também utilizam, ok? Mas é mais popular no inglês britânico, ok? Então, obviamente, aqui até ela falou, o marido da Califórnia usa a palavra diferente. Teve outra moça aqui no primeiro post também que estava escrito errado, estava toughed, estava com D aqui. Ela falou, mas eu moro nos Estados Unidos, eu nunca ouvi falar, perguntei para os meus amigos, ninguém nunca ouviu falar disso. Regionalidade é uma expressão, então atente-se a isso. Então, o idioma
quando se trata de idioma, não existe nada 100% certo, 100% errado. Então há várias variações disso aí, ok? Não se preocupem, é só uma coisa, uma dica, é uma coisinha aqui, vai te ajudar possivelmente, ok? Custom and custom, ok? Então são palavras diferentes que muitas vezes você pode até ouvir do mesmo jeito, mas da web, ok? Fantasia e costume, justamente, ok? Então são palavras diferentes, pronúncia diferente, não se confundam, tomem cuidado. E a post que eu fiz agora, brainchild, ok? Então brainchild também é um adjetivo ou um substantivo? Vamos usar a cabecinha aqui. Vamos ver o exemplo. The festival, the brainchild of Mr. Adams, is now on its 7th year. Okay? Então, brainchild, analisando essa frase, ele tem qual função? Ele está dando uma característica ou ele está nomeando alguma coisa? Okay? Então, ele está nomeando alguma coisa. Então, aqui ele é um substantivo. Okay? Então, brainchild. É a mesma coisa que usar idea. Poderia colocar idea aqui no meio? Poderia. The festival... the idea of Mr. Adams is now the 7th year. Pode. Então, é uma palavra um pouquinho mais rebuscada para falar de justamente uma criação única. Okay? Então, utiliza-se nesse sentido aí quando é uma criação de alguém. Okay? And that's it. It was the first video of the kind. I hope you like it. Don't forget to subscribe on my channel. Okay? Então, inscreva-se no canal. Também vou começar a criar alguns vídeos aqui. E chegando a 10 mil seguidores eu vou fazer alguma coisa legal para vocês. Ainda não decidi o que, mas faremos. Então você pode clicar aqui e se você ainda não está na lista e você está vendo esse vídeo, clique na lista, salva e você vai ter várias coisas que eu mando somente para quem está na lista. E quando abrir novas vagas irei avisar primeiramente na lista. Então é isso aí. Thank you so much. Have a nice Sunday. Today's Sunday, I don't know what day you're watching this, but have a nice day and study hard. See you later.